Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que é? Estamos aqui de novo, mais uma live interessante para vocês, para a gente poder discutir, né? Oi, Ana Paula! Oi, Haroldinho! Ó, o Haroldinho hoje foi o primeiro, ó, meu fã número um. Também sou fã dele, viu, gente? Gracinha, amo. E estamos aqui, né, hoje com mais uma live para vocês, muito importante, com uma convidada super especial que depois eu vou estar apresentando para vocês, tá? Enquanto o pessoal entra, porque demora um pouquinho, né? Eu vou estar procurando um filtro aqui, gente. Eu vou ter que achar um filtro aqui para mim. Cadê o filtro? Ai, meu Jesus, achei. Procurar enquanto o pessoal entra. Não, cruz, credo. Aí, Valesca, você ficou com medo, né, de pôr errado. Oxi. Bom, acho que esse aqui ficou legal, né? Deu uma corzinha. Ajudou a tampar um pouquinho das olheiras. Gente, eu vou ter que fazer... tá dando, Aninha. Tá dando reflexo do óculos, mas eu não enxergo. O trem tá feio aqui. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho na luz. Porque... Pra ver se ajuda. Porque tá dando reflexo, mas só que eu não consigo enxergar. Aí deixa eu tentar diminuir um pouquinho na luz aqui, peraí. Né? Porque aqui... Oi, Sandra! Boa noite, que bom te ver aqui. A Sandra, ó, guerreira, firme e forte aqui, sempre aprendendo com a gente, né, Sandra? Que legal te ver aqui hoje, tá? Só um minutinho, gente. Vê se assim não é. Acho que adiantou muito não, né? Vamos lá. Esse reflexo vai ficar e é muito ruim. E aí, Andréia? E aí? E aí, tio? Arthur? Oi, Arthur? Beijo. Oi, Haroldinho. Conhece esse tia Lúcia. Legal, né? O Haroldinho tá aqui. Daqui um dia eu vou convidar ele para fazer uma live comigo, tá? Ana Beatriz. Oi, Ana Beatriz. Tá cenando, né? Com certeza. Ó, o Haroldinho já mandando tanto coraçãozinho, ó, pra você também, viu, Haroldinho? Gente, olha, hoje a convidada é muito... Oi, Gui! Oi, Zizu! Mamãe viu? Vocês, oi, mamãe! Que legal! Guigui e Juju hoje tá vendo com a Dinda, né? Beijo, meus amores. Legal, né? Hoje a mamãe vai falar com a tia Valesca. Contei o nome da convidada, né? E vou falar sobre o medo, então vocês ficam de olho, viu? Gente, eu vou colocar a nossa convidada aqui, né? Apesar que a gente sempre dá eu gosto sempre de dar um tempinho pro pessoal entrar, porque demora um pouquinho, né? E aí eu vou tá colocando ela aqui para depois a gente se apresentar. Porque assim como tem muitos seguidores dela que eu não conheço, assim como tem seguidores, né, meu que não a conhece. Então acho legal a gente se apresentar juntas para que todos vocês possam nos conhecer. Tá ok? Mas hoje eu lembro de me apresentar, viu, Flávia? Com certeza. Eu tô recebendo uns gatinhos aí, uns leãozinhos. Será de quem, hein? Será de quem? Né? Vou chamar minha convidada aqui, tá? Vamos ver. Quem será? Quem será, gente? Quem adivinha aqui, hein? Eu acho que vocês vão saber. Já, já. Será? Quem é? Quem é? Quem será?
Kátia. Oi, Kátia. Eu acho que ela está aqui, gente. Eu enviei para ela. Solicitação. Ah, vai. Oi, Tudo bem? tudo bem. Tá Tá muito do... ruim o meu óculos, Valesca. Não, tá dando reflexo, mas dá. Dá? Ah, tá. Dá. Porque tá ruim, porque para me enxergar, menina, É tá, as minhas necessário, né? caretas, não, as minhas caretas das últimas lives foram horrorosas. Tá dando certo aqui também pra mim? Você tá me enxergando? Tá bom assim? Beleza, seu áudio tá bom, sabe, tá boa. Ai, É que bom que você bom. tá linda, né? Não precisa nem de filtro aí, ó. É bom, gente, Que bom, convidar não vocês sei para tirar o colocar. papel, né? Que bom, que ótimo. Gente, pessoal entrando, vamos dar um tempinho, né? Só o pessoal entrar, Sim, porque que aí a gente começa. isso. Eu, Vamos hum, lá. Tomara que muita gente participa, né, Lúcio? Nossos amigos, nossos pacientes, para essa troca de ideia, né? Para essa troca de ó, figurinha. tem uma para você, ó. Val, lindeza. Ah, Flávia, querida, estudou comigo. Aí, Estudante lá ó. de psicologia, PUC Minas. Flávia, que delícia. Ó, colega, então, legal. É, legal. De muitos É, anos, né? Graças a olha, Deus. Lenícia, Solândia, ó. Que Beijo, delícia. pessoal de É isso Solândia. mesmo, Autolândia. Obrigada pela presença, né, Lúcia? É, que isso, vocês são firmes com a gente. Olha o maridão aí, Lúcia. Aê, ah, com certeza, ó. É, legal. Beijo, amor. Coisa boa. É bom demais ver esse coraçãozinho subindo. A gente vai empolgando. Então, Aí, ai, ó, que só aparece. legal, que legal. O Muito bom. Haroldinho é um, ele me ajuda bastante. São É, vários corações lindos, é. que Né, gracinha. Haroldinho? Vizinha de Especial. Ju também. Vizinha de Ju também, ó. Vários coraçãozinhos. Hoje a gente tem mais dois pequenos aí, né? A Laurinha e o Luíde, né? Pra Temos ver, sim. ó. É, temos sim. Eu acho que eles estão conectados. Vamos ver. Uhum. Gente, o pior que essa luz dá mais calor ainda. Acho que Eu não vai acho ser bom. que ver hoje. É, também achei. Não é nada. Calor. Bom, né? É, esperar mais 2 minutinhos só, a gente começa, Valesca, porque Tá, tem 8 combinado. minutos. Aí Aham. geralmente eu dou 10, assim, né? Tá, combinado. Deixa eu tentar. Não, mas não vai dar certo. Tentar ver se é Maria Laura. Oi, Ah, ela entrou? linda. Ai, que legal. É a Maria minha Laura Maria Laura? é uma Maria Laura, deve ser. Eu não entendi o resto. Depois você olha aí. Acho que é. Ah, tá. É ela. Não, ainda não apareceu pra mim. Oi, Laurinha. Você, Laurinha, se for, dá uma cena aí de novo pra gente ver. É Ah, é ela. É sim, sim, ó. meu amor. É Ela é minha sim, tá vendo? parceira de vida. Ela que fica aqui me instruindo como que tem que fazer, como que é. Porque eles estão muito melhores do que nós, né, Lúcia? Na tecnologia, nesse Com, celular. E é ela que é meu suporte. A com Aninha. certeza. Ó. Ah, esse oi pode ter certeza que foi do Haroldinho. Oi! Esse oi grandão, né? Beijo, lindo. Oi, meu amor. Gracinha. Não, um dia que eu te liguei, que ela falou assim, com uma serenidade do que Sim. conversar, como você podia retornar. Eu falei, gente, já é uma moça. Não, a Laurinha, ela é fantástica, realmente. Só agradecer. Ela é uma menina bacana demais. Com certeza. Os seus também, né, Lúcia? A Júlia também, ó. Eles são Ah, lindinhos demais.
A É, Júlia com aquela nossa, carinha de sapeca, né? Ela não pega, né? né, Juju? Você tá ouvindo aí, né? Carinha de Carinha dela, sapeca. fofinha Ela de fala que ela sapeca. é. É, que O bom. Gui também, meu companheiro, eles me ajudam muito. Nossa, e Oi, como? Então, tudo bem? Que bom. Haroldinho, Ó, o acho que. pessoal de Uberaba, viu, Maristol? Olha, que honra, que legal. É. Eu já tô Bom, até gostando desse negócio, tá vendo? ah, não, é viciante, bobo. Na primeira a gente treme, né, Ana Paula? Nossa, Ana Paula, coitada, pegou o treino. Agora você começa, depois eu brinquei com o André. Com o André e o Ah, Marquinhos, eu vou colocar esses dois aqui. verdade, coloca aí a equipe toda. Cada um Uhum. com sua, né, sua contribuição aí para uma vida melhor, Com né? certeza. Coloca Bom, todos. gente, então vamos começar, né? Para não atrasar muito, todo mundo tem Uhum. compromisso, é quarta-feira ainda, né? Então vamos lá. Meu nome é Lúcia, Lúcia Helena, né? Sou psicóloga já há 19 anos e atualmente estou me especializando em psicoterapia infantil e adolescente. Trabalho com orientação de pais também e na parte de educação emocional, tá? Então, assim, criei um canal no YouTube para poder ajudar os pais, para poder orientar e passar algumas dicas para vocês sobre essa parte de educação emocional. Assim como também criei esse Instagram profissional e estou fazendo várias lives aqui com convidados especialíssimos, né? Para poder ajudar vocês nesse momento. Por quê? Porque a gente percebe, depois a Valesca vai se apresentar, vai falar um pouco mais disso, a gente percebe que com a pandemia, esse instrumento, que é a internet, que é o Instagram, o Facebook, o YouTube, se tornou cada vez mais procurado, cada vez mais visto, cada vez mais importante na vida das pessoas. Né? Por quê? Porque são os meios de comunicação que a gente tem hoje e a forma da gente matar um pouco da saudade e de se aproximar um pouco mais de quem a gente teve que se distanciar. Então, assim, aí eu aproveitei essa deixa e pensei, ó, tá na hora, né? Se eu queria fazer um trabalho de conscientização, de ajuda, de orientação, acho que é o momento da gente trabalhar juntos e ajudar essas famílias que estão com essas dificuldades, tanto devido à pandemia, claro, mas até antes da pandemia, situações que existiam antes, conflitos antes, e depois vão continuar. E a pandemia veio com assim, como se diz, com uma tempestade, né, que ficou por muito tempo, que está por muito tempo, e que vai causar alguns danos, sim, né? A gente sabe disso. Então, a gente já tem que pensar no antes, no agora e no depois, né? Então, aí, meu Instagram é esse. Quem quiser, curte aí, me segue aí, que eu estou sempre dando dicas, tá? As lives sempre ficam gravadas no IGTV aqui. E vou tentar, como a Valesca falou, a gente não é muito, nós somos muito mais cabeças do que tecnologia. Então, assim, vou tentar gravar ela para jogar no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Então, vou deixar a minha colega e minha amiga, já parceira há 7 anos, minha convidada especial, se apresentar agora para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouquinho dela. Vai lá. Que bom, né? Primeiro é um prazer estar aqui com você, Lúcia, minha colega de profissão, minha parceira aí, né, de Itapiraí. É uma alegria muito grande estar aqui para contribuir com você, né, com esse tema que você escolheu. Estou muito feliz. Meu nome é Valesca, então eu sou psicóloga desde 2009, me formei na PUC Minas, de BH, atuo na área da assistência social, né, e na clínica. Estou em Itapiraí e atendo aqui na Cidade de Luz também. Então, ô Valesca, eu costumo falar que lá em Itapiraí a gente é uma dupla dinâmica, Batman e Robin, né? Sim, Porque costumo falar com as pessoas que às vezes procuram lá, falam assim, gente, eu e a Valesca é assim. Quando eu penso, ela fala. Quando ela pensa, eu falo. A gente se identificou é tanto verdade. com a Isso. psicologia, não só com a psicologia, mas com o modo que a gente
pensa no trabalho, né? Como a gente aborda tudo e como a gente conduz, a gente se identificou tanto, pessoal, que é desse jeito. A minha sensação é essa. Quando eu penso, ela fala. Quando ela pensa, eu falo. E, na verdade, é aquele jogo de soma-soma, né, Lúcia? A gente soma tudo que a gente puder juntas para que fique um trabalho mais responsável, né? E mais que contribua mais, né? Tanto para nós quanto para as outras pessoas, né? Então, na verdade, Sim. é somando aqui um pouco de mim, um pouco de você, um pouco de todos que estão lá, que a gente consegue trabalhar, né? Que a gente Sim, tem resultados. é verdade. Então, gente, eu vou passar né, a palavra para a Valesca. Ela vai iniciar com o tema, né? O tema nosso aqui hoje é medo, né? Uma emoção necessária, que a gente vai entender por quê desse tema. E aí ela vai iniciar, depois eu vou completando, a gente vai dialogando aqui, né? O tema. Até Trocando as figurinhas, né? para não ficar, porque eu estou muito incomodada com essa luz no meu olho. Aí eu vou fazer o seguinte, viu, gente? Eu ainda não vou ler os comentários, nós vamos deixar para fazer perguntas, a gente abre no final, né, Valesca? Que eu acho Sim, legal. A fica hora que... melhor, né? Isso, também acho. Aí na hora de ler as perguntas, os comentários, aí eu coloco o óculos de novo. Tá Pronto. bom. Combinado, então. Tá bom? Então Tá. tá, pode começar, Valesca. Pode começar. A palavra Bom, é sua. isso. Esse tema que a Lúcia escolheu, né, que é o medo, que ela está trabalhando aí no canal, as emoções, né, Lúcia? Eu disse a ela que é uma emoção muito importante e que importante da gente discutir, da gente conversar, porque na verdade nós temos uma resistência muito grande quando se trata de emoções, né? Emoções que a gente acha que são negativas, que vão ser ruins a gente sentir, né? Que não vai ser legal para a vida da gente. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar isso, né? Porque as emoções, todas elas são para ser sentidas, né? A gente não precisa ter julgamento de valor com as emoções. E o medo, ele vai vir como uma emoção importantíssima, porque ele está ligado, a função dele está ligada com a nossa sobrevivência, né? Então, ele está juntinho ali com a ansiedade, que incomoda muito a gente, às vezes, em excesso, mas que eu falo sempre para os pacientes também, ela é necessária para a vida da gente. Por quê? Porque eles fazem parte do nosso sistema de alerta, né? O medo, ele é aquele que vai nos proteger. Porque se não houver medo, a gente não vai se preparar para um possível perigo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que são as emoções. Então, a emoção é uma resposta fisiológica, né? Primeiramente, se nós nos encontrar numa situação de perigo, seja ele imaginário ou real, vamos pensar que se a gente estiver diante de um jacaré, um tubarão, imagina numa praia maravilhosa, e a gente der um mergulho e der de cara com um tubarão, vai acontecer uma resposta fisiológica imediata, né? Que o seu cérebro vai comandar aí um monte de informações, um monte de comandos para que o seu organismo reaja, né? Então, vai haver toda uma mudança do seu sistema digestório, do seu intestino, da corrente sanguínea, os batimentos cardíacos vão aumentar, né? Porque você precisa dar uma resposta de luta e fuga. Então, o seu cérebro vai estar mandando ali a todo momento uma informação que você vai precisar de lutar ou fugir, né? A gente precisa de ter essa reação. Então, primeiramente, é uma reação humana, fisiológica, neurofisiológica, que a gente precisa ter para reagir, né? Para programar uma ação. Então, o medo, ele está dentro disso, ele está dentro dessa proteção. Qualquer perigo, qualquer risco que a gente se encontre, a gente precisa de reagir, né? Então, assim, não existe esse julgamento de que o medo é ruim, e a gente acompanha isso desde a infância, né, Lúcia? Porque meninos não podem sentir medo, mas você tá muito medroso, né? Então, assim, nossa, esse menino tá medo demais, esse menino é fraco. Então, a gente sempre, ao longo da infância, ao longo da nossa caminhada aí, a gente escutou muita coisa relativa ao negativo, né? Associando com o medo.
e que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, ele é uma emoção que é muito bem-vinda, porque no primeiro momento a função dele é essa, de proteção, né? É até assim, a questão de, às vezes, até pais que às vezes esquivam, né, do medo. Ah, você tá. Não, passa. Você tá com medo do escuro, acende a luz que passa, né? Assim, tentam se esquivar dessa emoção para não ter que lidar com ela, né? Isso, às vezes a gente, até quando a gente fala muito em relação à criança, na verdade, nós adultos, pais e mães, a gente está mostrando para elas o tempo inteiro como que a gente reage às nossas emoções, né? Então, você iniciou falando da pandemia, eu me lembrei muito disso, né? Então, assim, vem o medo, claro que vem, ele é bem-vindo, porque significa que a gente tem que proteger, né? Se o mundo está aí com uma pandemia, com uma doença nova, que a gente tem que tomar vários cuidados que antes a gente não tomava, é claro que a gente vai precisar de um nível de ansiedade maior, porque a gente vai precisar de reagir, o seu cérebro vai estar mandando informação o tempo inteiro de cuidado, né, de alerta. Então, é claro que isso vai acontecer. Mas aí a gente tem que pensar, como que eu vou reagir? Como que eu vou me proteger? Se eu vou passar para os meus filhos, nossa, será que que todo mundo vai pegar essa doença? Será que a gente vai ficar, que todo mundo vai ser internado? O que vai acontecer com a gente? Se os nossos pais vão morrer, os nossos avós, né? Toda essa reação que a gente vai influenciar diretamente na reação que os nossos filhos vai ter, né? Então, é muito interessante isso que você falou, que realmente ele é necessário, né? Eu acho que o tema que a gente colocou, que é uma emoção necessária, é nesse sentido, porque ele serve para a nossa proteção, ele tem que existir, né? Nós temos que nos preparar por um perigo que vai acontecer, que pode acontecer, né? Mas vai depender muito também de como a gente vai superar, né? De como a gente vai enfrentar esse medo. Se ele vai nos paralisar ou se a gente vai conseguir seguir adiante, né? Verdade, verdade. E aí, Valesca, assim, completando, né, essa parte aí, o medo paralisante. Eu vou falar um pouco desse medo paralisante. Gente, então, o que é esse medo paralisante? Que às vezes nós psicólogos usamos muito, vários psiquiatras em lives usam muito, médicos, né? O que é? Por que esse medo paralisante? Porque o medo, como a Valesca falou, é uma emoção necessária e básica. Mas como qualquer emoção, como qualquer sentimento, como qualquer situação, quando em excesso, pode causar transtornos, né? Então, assim, a emoção, o medo em excesso, ele pode sim virar um transtorno. Quando, a partir do momento que o medo deixa você sem conseguir seguir sua vida, deixa você, principalmente em crianças, onde que as crianças deixam de fazer a rotina dela, deixam de brincar por medo, deixam de, não vai mais para a escola, não come, não, já chega a um ponto de paralisar, né? Que eu falo assim, de interromper aquela vida diária dela, a gente considera o medo paralisante, a gente já considera como uma fobia, né? Que é a classificação do CID, que os psiquiatras tanto definem como a fobia. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, medo, a fobia de lugares fechados, a claustrofobia, né? Então, o que acontece? Se eu tenho esse medo de lugar fechado, se eu tenho esse medo exagerado, eu vou me paralisar. Eu vou me paralisar diante dele. Esse medo me paralisa diante da situação, né? Então, o que acontece? Por exemplo, né, eu tive uma paciente uma vez que ela tinha 17 anos e ela tinha essa fobia. Ela tinha a fobia a lugares fechados. Então, ela estava fazendo um tratamento com um ortodontista lá em Divinópolis, isso foi em Divinópolis. E assim, e aí chegou um ponto que o dentista dela trocou o consultório para um lugar, assim, um prédio central, e parece que foi 22º andar. Então, assim, era bem alto, e só tinha elevador e, claro, a escada. Nem como ela chegar. Então, a gente pensa
22 andares de escada, né? Essa menina ia chegar lá assim, botando os pulmões para fora, tadinha. Né? Pensa num calor desse, que situação. Claro, claro. Então, assim, mas ela a fobia dela era tanta, que ela chegava frente ao elevador. Quando ela apertava o botão para chamar o elevador para o hall, o que que acontece? Ela sentia sudorese, o coração dela vinha batendo tão forte que parecia As que ia sair. reações Então, fisiológicas, né? essas respostas fisiológicas. Então, assim, ela tinha isso, né? Ela sentia isso. Ela tinha a sensação de que aquele elevador ia cair com ela, que aquilo ali, que ela iria fechar, o ar iria parar ali, ela não ia conseguir respirar, e que o elevador, então, iria cair, ela ia morrer ali dentro, asfixiada, ou então, no caso, com a queda do elevador. Então, esses pensamentos vinham frequentemente, né, na cabeça dela. Então, a gente sabe que, assim, que várias vezes esse medo paralisante, ele costuma dar três respostas, que é cognitiva, que é fisiológica e que é comportamental. Né? Então, no caso, por exemplo, igual eu dei esse exemplo dessa menina, dessa adolescente que tinha esse medo a lugares fechados, esse medo paralisante, quando ela apertava o elevador, o que ela pensava? Eu vou morrer lá dentro, porque lá não tem ar. Eu vou morrer asfixiada. Então, só vinha pensamento de incapacidade. Gente, todo mundo saindo do elevador, eu não dou conta de entrar. Então, ela se sentia diminuída, ela se sentia capaz, ela se sentia com esse medo extremo, irracional, porque a pessoa não consegue pensar, né? Então, assim, esse é o afeto cognitivo dela, né? Um afeto através dos pensamentos, onde que mudam os pensamentos, o medo consegue controlar, se torna irracional, né? Por isso que é paralisante. E fisiologicamente, o que acontecia? O coração batia rápido, ela travava, ela não conseguia falar, muitas vezes ela ficava catatônica, como diz ela suava aqui, ela pingava às vezes suor, ela ficava com vergonha. Quanto mais vergonha ela tinha, mais ela suava. Então, assim, ela não conseguia reagir fisiologicamente. O corpo, né? O corpo mostrava isso para ela, porque os pensamentos dela eram negativos. Então, ela acabava que tinha, o corpo reagia a esses pensamentos negativos. E Claro, eu penso. comportamental, por que a resposta comportamental? Porque ela deixava de ir. Às vezes ela esquivava. Então, o que acontecia? Ela deixava de ir ao ortodontista. Então, foram várias vezes que ela teve que adiar, às vezes, manutenção do aparelho, porque ela não conseguia entrar no elevador. Teve uma vez que ela tentou subir os 22 andares de escada. E ela falou que foi a primeira e última vez, que ela preferia nem ir ao dentista. Porque ela chegou tão cansada, que a falta de ar dela continuou. Devido ao medo do elevador, ela já deu falta de ar, porque o sistema respiratório muda, né? Quando a gente tem medo. A gente fica ofegante. E aí, quando esse medo é extremo, ele é paralisante, isso se torna bem mais frequente. Então, assim, e aí ela ainda subiu 22 andares de escada. E ela, assim, ela falou que ficou sem ar e que ela achou que ela ia morrer do mesmo jeito. Então, que esse cara não adiantou. O que eu penso, Então, eu assim, sinto e me comporto, né, Lúcia? isso. Então, assim, olha só, o prejuízo que ela teve, né? Prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo corpo fisiológico, porque ela sentiu mal, ela até teve alguns momentos que ela achava que ela ia morrer, que ela ia ter um infarto ali naquele momento. Então, assim, são vários prejuízos. E ela se isolava, porque, vamos supor, às vezes as amigas queriam ir na boate, e aí ela não dava conta. Então, já tinha o isolamento também. Então, tá vendo? Quando o medo é excessivo, ele paralisa a ponto de você perder socialmente também, né? Perder em você e socialmente também, com familiares, porque você tem dificuldade e se sente incapaz até de dividir isso com ele, né? Isso, é muito interessante também esse exemplo que você deu, Lúcia, porque me faz lembrar também a importância da gente não negligenciar, né,
a gente não acolher essa pessoa, porque a gente vê muito na sociedade as pessoas que vão dizer para, inclusive, né, vamos pensar nesse exemplo que você deu, deixa de ser boba, né, não tem nada lá, mas que coisa boba você não conseguir entrar no elevador, alguma coisa assim. Mas a pessoa que está vivendo aquilo é algo muito intenso, é algo que, do jeito que você falou, ela pensou, ela sentiu, e existe toda uma programação ali corporal que está fazendo ela a se limitar, a se bloquear ali naquele momento, né? E aí a gente tem que lembrar também, aqui a gente está falando de uma maneira geral, mas a importância de não negligenciar no sentido também que pode ter coisas registradas dessa pessoa, da história dela, né? Às vezes ali está manifestado como aquele medo, mas a gente precisa investigar, sim, onde algo aconteceu que ela veio a ter esses registros tão intensos de medo, né? No mesmo jeito, no mesmo caso, acontece com as crianças também. Às vezes a criança, o medo, como ele faz parte do sistema de alerta, como eu disse, ele está sempre alertando, avisando algo para a gente, mostrando algo. Então, quando a criança apresentar medo de alguma coisa, a gente nunca negligenciar ele, a gente nunca dizer que não é nada, né, Lúcia? Inclusive, se começar, inclusive, se ele tiver a frequência, a intensidade, né? Às vezes no mesmo local, às vezes com a mesma pessoa, às vezes a criança está lá ótima em casa e começa todos os dias no horário da escola, né? A sentir aquela reação de medo, aquela reação de não querer ir para a escola, de negação, de passar mal, de começar a sentir tudo aquilo que eu citei, né? Da resposta fisiológica, do frio da barriga, de ficar pálido porque a corrente sanguínea foi para o outro lado, né? Então, assim, e aí vale a gente prestar atenção, procurar saber na escola se algo não aconteceu, né? Porque existem medos que vão fazer parte do desenvolvimento infantil, né, Lúcia? Aqueles medos da criança ficar sozinha, de dormir no quarto sozinha, né? E que a gente vai falar também como enfrentar, como ajudar, como acolher, porque antes também a gente tinha uma educação toda voltada para que isso não é nada, fica sozinho, às vezes forçar a criança, né? Que a gente vai falar também que não é o ideal, mas que tem que investigar, vale a pena ir na escola, conversar, se é uma pessoa específica, procurar saber o que aconteceu com essa pessoa, se teve uma situação desagradável com a criança, né? Enfim, eu acho que o mais importante é né? um coleguinha, a gente tem sempre que ter no nosso entendimento que o medo e a ansiedade, eles são nos nossos sistemas de alerta. Então, o nosso corpo, a nossa mente está nos avisando alguma coisa, está nos avisando de um perigo, né? Então, vale a pena a gente investigar. O que esse medo está me contando? O que ele está querendo dizer para mim? Né? Quer dizer, que algo aconteceu, ou no caso de crianças, que pode ser que é o que a gente tem que ajudar mesmo, né? Que faz parte do desenvolvimento. E aí, mas que tem que acolher, tem que ajudar, né, Lu? Você tem que estar ali presente. Não é simplesmente negligenciar e dizer que não é nada, né? Ou que você não pode sentir medo. Medo é feio, é fraco, né? Menino não pode sentir, não. Hoje a gente já passamos dessa fase, né, Lúcia? Graças a Deus. Ô, Valesca, que é importante a gente ressaltar que esses tratamentos, tanto para esse medo paralisante, às vezes até como orientação a esses pais que têm dificuldade de acolher o medo da criança, a psicoterapia hoje ajuda muito, né? Vem ajudar muito tanto esse medo paralisante, que já pode ser um transtorno, uma fobia, quanto apenas uma orientação quanto a esses medos, como acolher, né? Igual a Valesca falou. É importante acolher o medo do seu filho? Mas é importante também que você saiba acolher, né? Porque às vezes você chegar para ele e falar assim: o papai tá aqui porque tá escuro, mas o papai tá aqui, não precisa ficar com medo. Mas aí passar 2 dias, você falar assim: hoje você vai dormir no seu quarto, porque eu tenho certeza que você não vai sentir medo. E colocar o menino no quarto escuro, né? Então, às vezes, é importante saber como acolher. E muitas vezes, igual a Valesca falou, antigamente isso não era
esse acolhimento não era feito. Então, às vezes, muitos pais têm Se vira, dificuldade né? de como acolher, né? Nesse acolhimento. E aí fala assim, gente, mas elas falaram lá que eu tenho que acolher. Como que eu faço esse acolhimento? Como que eu vou lidar com meu filho quando ele falar que tem medo escuro? Passar para minha cama no meio da noite porque está com medo escuro, Isso. né? Às vezes, até tentando lembrar de qual o medo que tinha, né? Então, Uhum. eu lembro, por exemplo, se minha filha fala que ela tem medo também de dormir com o pé para fora da cama, e eu falo, eu tinha na sua idade, eu tinha certeza também que existia um bicho debaixo da cama, né? Então, Uhum. assim, você age com empatia com a criança. Não é E, dizer que, né? Não é dizer que não tem nada ali, que isso é bobagem. É dizer a uhum. ela, ó, você tem medo? Você prefere que a gente deixe uma luz acesa, um abajur aceso, ou você sente melhor que eu fique aqui com você até você dormir, né? E eu vou para o meu quarto quando você dormir. Então, E, assim, né, Lúcia? A gente já falando um pouquinho da maneira de enfrentar, né? Mas vai dizer muito de como o adulto, eu acho que você também passa muito disso. Eu recebo muitos pacientes, muitos pais que às vezes traz um medo do filho e quando a gente pergunta assim, mas e você? Como que você também tem? Vamos falar da pandemia, por exemplo. Meu filho não quer mais sair de casa e tal. Mas como que a família de vocês, né, tá reagindo contra a pandemia? Ai, nossa senhora, eu também não tô saindo, não tô querendo fazer nada. Estou trancando todo mundo em casa, nós estamos usando máscara, tomando banho de álcool, né? Então, a criança, existe uma frase que eu gosto muito dela, que diz que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes, né? Então, com a criança, não adianta a gente ficar falando muito para ela, não adianta a gente ficar dando sermão, né? A criança, principalmente as crianças menores, a capacidade delas de absorver as palavras, um contexto maior é menor, né? A criança, quanto menor a criança mais emoção ela é. Então, ela não tem essa capacidade de autocontrole, inclusive. Por isso a importância dos pais estarem juntos, né? Então, é acolher mesmo, é agir com amor, com carinho, com compreensão, né? E estar ali disposto a fazer alguma coisa que possa ajudar, que possa contribuir. É ensinar que vai superar, né? Elas observam tudo que está na nossa volta, tudo que está acontecendo na casa. Então, se a casa também ali, aquele lar, é um lar de conflito, ou eles estão passando por uma situação, né? Vamos supor, uma separação de pais, uma morte na família, né? Acontece muito de haver uma morte na família e a criança depois começar a localizar um medo de alguma coisa. Então, é um medo, é uma emoção reacional, né? A gente espera mesmo ter essa reação. A gente não, a gente tem medo também. ela nem sabe identificar, né, Vala? Nem sabe, né? Ela nem sabe identificar. Sim, e aquilo também que eu disse no início, a gente tende a querer só emoções agradáveis, né, Lúcia? A gente não quer sentir, e é necessário. Se você perdeu alguém, se você foi assaltado, vamos supor que você foi assaltado, né, há pouco tempo. É lógico que quando você estiver numa rua deserta, sozinha, você vai sentir muito medo, você vai sentir um medo intenso, você vai se sentir inseguro, é óbvio, né? Então, assim, né? A gente vê temos que passar por isso. tiveram acidente de carro e depois tem Claro. dificuldade de enfrentar, né? Isso. Agora, toda mudança vai ser a maneira que a gente vai reagir, né? Porque o medo como que vai acontecer? Nós vamos nos congelar, como você explicou, né? Ficar ali bloqueados, congelados, ou nós vamos enfrentar aos poucos, respeitando o nosso limite, né? Respeitando até onde eu consigo chegar, mas entendendo que com apoios, né? Isso. E entender também, acho muito legal, que coragem não é ausência de medo, né, Lúcia? Coragem é a capacidade que a gente tem de enfrentar o medo. Né? Não é. O corajoso, ele não é que ele não tenha medo. Ele tem medo, sim. A diferença é que ele consegue enfrentar, né? Ele consegue enfrentar os limites dele.
E quem não Com certeza. consegue, que procura ajuda, você falou, né, Lúcia? A importância da É, psicoterapia, a importância de procurar uma rede de apoio, né, que não tem problema nenhum, que não é vergonha sentir medo, porque a gente já entendeu que faz parte, né, faz parte aham, da nossa sobrevivência, faz parte do desenvolvimento humano, é uma emoção muito bem-vinda. Então, uhum, a maneira, a diferença, na verdade, é a nossa reação ao medo. O medo deixa ele vir, né? Vamos aprender como a gente vai reagir a ele, né? com certeza. As respostas que a gente vai dar aí, É, né? viu, gente? É não sentir, não ter medo de sentir medo, viu, gente? Sim, sim. Os Né? pacientes que chegam com a síndrome do pânico é isso, né, Lúcia? É o medo de Uhum. passar mal, é o medo de sentir aquela situação desagradável de novo, né? É, com certeza. E é muito interessante também quando a gente consegue entender, você citou isso muito bem, que tudo vem dos nossos pensamentos, né? As emoções não. As emoções, elas agem de maneira inconsciente. Se a gente tem um estímulo ali, um jacaré, o tubarão, o escorpião, a gente viu, querendo ou não, mais ou menos ali numa resposta de até meio segundo, o cérebro já manda informação, já bomba seu organismo de adrenalina para você reagir. Então, emoção é Com indiferente da gente querer ou não, nós vamos ter, nós vamos sentir, né? O com medo. certeza, fala isso. Agora, se a gente consegue trazer para consciência, eu estou sentindo esse medo, não tem nenhum bicho aqui, né, no meu quarto, eu estou apenas sentindo medo. Então, o que eu posso fazer para que eu me sinta mais seguro? Eu vou acender a luz, né? Eu vou pedir alguém para ficar comigo até eu dormir, eu vou fazer Uhum. algo, né? Porque aí já muda tudo, porque aí o seu pensamento já vai ser diferente, né? Você Já, disse muito bem, se o pensamento é de que eu vou morrer, de que aqui eu não vou respirar, de que vai acontecer alguma coisa comigo, não tem como você ficar bem. Não tem não, não como, tem ninguém vai ficar bem, jeito, né? né? Com Ninguém vai se certeza. sentir bem. Então, se eu consigo, se a gente percebe que aquele medo, ele já não aquela insegurança que está vindo, já não é de algo que está ali na minha frente, que é algo real, já faz parte, né, dos meus pensamentos, de algo que está registrado em mim, eu já consigo mudar mais a minha reação. Né? Eu estou aqui, não tem nada, o que, que eu posso fazer para me ajudar e tal, enfim, superar, né? Fazer o enfrentamento dele, que é a coragem, né? Que é a É. coragem para a gente ter aí a superação, Ai, eu né? esqueci meus todinhos. Eu tenho o Medeco e o Corajeco. Eu esqueci, eu ia com eles aqui pra Ah, gente que poder. legal, que Depois gracinha. eu posto eles aí junto com a live lá. Isso, na verdade eles são muito próximos, né, Lúcio? O Com Medeco e o certeza. Cajé. Eles Com são certeza. irmãozinhos, Preferência, né? se puder andar de mão dada, é melhor, né? Isso, não é né, não é ausência de medo, a coragem, Com né? Ele tá lá certeza. embutidinho nela. Aham. É, com certeza. Pois é, gente. Mas e aí? Alguma pergunta para mim? Parece que agora eu vou ter que pôr o óculos. A Cleide! Ah, Que é, Cleide, é uma gracinha. sensação intensa, com certeza, né? E essa intensidade é o que a gente falou, é o que vai falar se é ou não algo que vai paralisar. Se a partir do momento, se for tão intenso que paralisa a sua rotina, a funcionalidade do seu dia a dia, Que aí tipo, é uma hora que você precisa realmente pedir uma ajuda, porque é onde que sim, já pode estar desenvolvendo até a fobia que eu falei, né? sim. Mas Quando se traz for prejuízos, intenso, né, Lúcio? isso, se for intenso devido a questões que você viveu, mas que você consegue lidar com essa intensidade, às vezes até pedindo um apoio para a família, uma ajuda, né? Vale a pena você enfrentar da maneira, claro, que você conseguir, né? Né, Claro, Vanessa? respeitando os próprios limites, né? O Com tempo, os certeza. limites, o que que eu consigo fazer hoje, né? O que que eu posso E, fazer hoje para enfrentar esse medo que eu tenho. E vale, quando é adulto, vale isso que a gente falou, né? No processo de terapia, a gente uhum, consegue entender se houve algum registro que realmente bloqueou essa pessoa
e que faz Isso. sentido esse medo, né? Essa fobia. Aham. Agora, das É. crianças, eu vi uma pergunta acho que foi da Kátia, irmã da Cleide, inclusive, que você citou aí, é, Ah, que tem medo também de dormir, né? De dormir sozinha. tá. E aí, falando para ela que uma emoção só da criança pequena dela, né? A maioria de nós pais já Uhum. passou por essa situação de ter que ajudar a criança a dormir no quarto sozinha, né? Porque, na verdade, Ah, ela quer proteção, né, Lúcia? Ela quer a segurança dos isso. pais, É a ela segurança. quer. Exatamente. E é muito mais importante, eu acho que a Lúcia tem a mesma visão que eu, mas a gente, né, vale a pena a nossa discussão, a nossa conversa. É muito mais válido o acolhimento dessa criança, o ficar com ela, o dormir no quarto dela, se for preciso, a pedir, se a gente quiser entender melhor esse tipo de medo que ela está sentindo, para pedir para escrever, para desenhar, para falar, né? Que Isso. tamanho que é esse medo que você está sentindo, e aí a criança, se for pequenininha, ela pode expressar o tamanho que é esse medo, Tá, ou ela pode fazer um desenho, né? Ele é um bicho, massinha, né? massinha. Massinha. Se esse Massinha é medo. muito bom. Se Isso, for pequeno, né? se esse medo fosse um bicho, como ele seria? E aí a criança pode desenhar o bicho lá de acordo com o medo que ela, né, que ela vai projetar nele ali, que ele seria. Então, cantar uma Aham. música, ler um livro, né, um livrinho que fala de segurança, que fala uma oração. A oração traz muita segurança para a gente, proteção, né? Então, esses Pra... sentimentos vão acalmar, né? Mas vale Uhum. lembrar que existe um medo que é saudável, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? Que durante ali a primeira infância toda, ali até os 7 anos, a criança vai apresentar esse medo, né? É, Depois ainda, a minha mais velha já está indo para 11 e assim ainda tem dias que se assistir um filme, às vezes à noite de terror, né, Lúcia? Claro que uhum. ficar com aqueles registros pode ser que não durma bem, né? Mas aí ela tá mais É, velha, a capacidade cognitiva dela, a capacidade de enfrentar o medo é muito melhor. Agora, as crianças uhum. pequenas não vão ter essa capacidade. Então, elas É, realmente vão precisar aí dos pais, dar trabalho mesmo, tem que ajudar mesmo, tem que ir para o quarto, tem que conversar, tem que acolher, né? Jamais aham. deixar uma criança negligenciar esse medo e deixar a criança superar ele sozinha. Porque aquilo depois É, pode ficar registrado e lá na frente ter problema, né, Luz? com certeza. Aí virar uma fobia, né? Aí Igual eu vira as falei. fobias, vira os traumas, vira, Síndrome né, do os problemas. pânico. Isso. É. O transtorno A de Cristiane ansiedade, colocou né? aqui, Cristiane Lúcia, minha filha tá. Eu perdi aqui. O pior que eu não sei voltar, gente. As perguntas. Mas ela falando que a filha dela, de 9 anos, está com medo de morrer e medo dos pais morrer, que ela não quer fazer 10 anos, né? Não quer completar os 10 anos. E Uhum. tá com medo dos pais morrerem. Ô, Cristiane, você tem que levar em consideração o que ela está vivendo no momento, né? Ela Isso. teve, se tiver alguma perda significativa na família, ela teve alguma perda, que às vezes quando a gente fala perda, não é só morte, né? Às vezes perde um cachorrinho, perde, às vezes é uma mudança, né? Uma mudança de escola, uma mudança no caso de casa, de cidade. Se ela teve algo que era muito comum, muito dela, se algo mudou, houve alguma mudança muito brusca, né? Então, assim, a gente tem que ver, porque aos 9 anos, é igual a Valesca falou, cognitivamente ela já consegue lidar um pouco mais com essa emoção do medo. Mas tem que ver o que está em torno dela, né? Então, Sim. o que você Agora, pode fazer é acolher esse medo, né? Não assim, não diminuir ela, ou às vezes não ignorar, ou achar assim que se você falar sobre esse assunto, isso vai aumentar, porque muitos pais têm medo de falar sobre isso, né? Principalmente quando envolve a morte, né, Valesca? Então, exatamente por isso que o vale muito. importante é conversar nesse momento, para você tentar entender o que está se passando na cabeça dela, né? Isso, isso. E Inclusive dependendo dizer, do olha, grau,
Oi? Isso, inclusive dizer assim, olha, eu também já tive medo de perder meus pais, de perder alguém da minha família. E nessa idade também, Lúcia, eles começam a ter muita curiosidade sobre a família, né? Sobre a geração em geração. Então, assim, eles já começam a perguntar, gente, sobre os pais, né? Sobre os avós, como que era a família. Então, pode ser também, aqui a gente não está afirmando nada, né, Luz? Porque tem que Tem conhecer que a história da avaliar, né? pessoa, tem que conhecer a realidade dela, mas pode ser também que ela tá desenvolvendo e criando essa percepção de como funciona, né, a família, de que os mais velhos, da ordem que a gente espera, né, a ordem cronológica dos mais velhos morrerem primeiro. Então, pode em que ela está vivendo esse entendimento aí e de fazer uma analogia o seguinte. Então, quer dizer que, à medida que eu for ficar mais velha, os meus pais vão ficar mais velhos também e vai estar mais perto deles morrerem. Né? Então, tudo vai depender do que está passando no pensamento dela, do que ela está vivenciando, né? Que foi o que você falou, Lúcia. Outra situação que a gente tem que levar em consideração agora, que eu não sei se é de antes ou agora depois da pandemia. Porque a pandemia, eles colocam muito, que pessoas mais velhas têm mais, o grupo de risco é mais do que os jovens, do que as crianças, sim, né? Sim. Então eles podem até verbalizar, né? Tô com medo do meu vovô morrer, será que minha avó vai morrer? Né? Exatamente por isso, porque foi colocado, né, o risco das pessoas idosas. Então é aquilo que eu disse, é uma alerta para os idosos ter cuidado? Sim. A gente tem que ter cuidado e proteção, mas não pode ser algo que a gente se fixa naquilo e coloca só pensamentos ruins que aquilo vai acontecer, né? Que aí a gente vai trazer um medo realmente além do necessário para a vida da gente. Com certeza. O dia que eu contei para os meus meninos foi através de uma live, que eu tinha, a live do medo, que eu tinha medo de sapo, mas eles acharam o máximo. Mamãe, você tem medo de sapo? Eu falei, eu tenho medo de sapo. Mamãe tem medo de sapo. E aí eles acharam o máximo. Gente, a mamãe tem medo de sapo. Saiu contando no WhatsApp para toda a família. Olha só que legal, eles ficaram bem. Eles acharam assim que eu era uma pessoa super mãe, né? Que nunca podia ter medo. Exatamente. Então, e aí, quando eles viram que eu tinha medo, eles acharam o máximo. Nossa, que bom. Acho que eles até respiraram mais aliviados. Claro, você desarma tudo aquilo, né? Olha, eu também sinto medo. Eu sei o que é isso. Eu tenho medo, tenho muito medo quando eu vou viajar e eu sei que pode acontecer alguma coisa, né? Ou eu sinto medo também de ficar sozinha. Todo mundo tem medo. Eu tinha medo de tubarão até em piscina. Eu penso. Pois é, tá né? Então, quando eu conto para os meninos, minha filha também fala comigo. Nossa, eu também tenho medo de tubarão. Está avisando a gente que a água é perigoso, né? Que a gente tem que tomar alguns cuidados ali, que a gente não pode chegar e mergulhando, que tem riscos, né? Com certeza. Então, faz parte dessas projeções. Valesca, tem uma pergunta para você. Olha se você consegue ler ela. Acho que foi a Amanda Vieira que te mandou. Ai, quando acorda à noite fica com medo de ficar sozinha. Então, se acordou, com certeza os registros que estavam ali no pensamento não são bons, né? A gente tem que avaliar o que aconteceu durante o dia, o que essa pessoa passou, o que foi os pensamentos dela durante um dia todo, né? Porque aquilo ficou armazenado lá, né? Nos registros mentais que fez ela ter esse sistema de alerta. Na verdade, é a vigia, né? Se a gente está com um estímulo que o cérebro entende que ele é de risco, que ele aponta risco para nós, ele não te deixa dormir. Né? Então, se você estiver num lugar e vai dormir no mesmo lugar que o jacaré, você não vai dormir. Você não vai ter sono tranquila, porque o seu cérebro vai ficar o tempo inteiro em alerta. O tempo inteiro ele vai mandar comandos que você tem que ficar ali vigiando o jacaré a todo momento.
né? Então, Com a gente tem que certeza. pensar por que que ela está nesse sistema de alerta. O que está Sim, acontecendo que o comando cerebral dela está falando que ela não pode dormir, que ela tem que ficar de alerta o tempo inteiro, né? sim. Então, E é assim, fácil, ô Amanda, é fácil de você identificar, porque geralmente esse comando ele te dá desde antes de você dormir, né? Então, quando você vai deitar, provavelmente você pode estar pensando em alguma coisa que está, algum gatilho que possa estar ligado, né? Então, é legal você ficar alerta. Ô, gente, nós vamos ter que encerrar, Valesca. Senão rendeu, né? Que coisa boa, que gente, a coisa gente pensou boa. meia hora, 40 minutos e já são 55 minutos. Então, a Nossa, que gente coisa boa. agradece todo mundo. Fica aqui, eu vou gravar no IGTV. Fica as perguntas que a gente não conseguiu responder. Depois a gente está respondendo. Eu passo para a Valesca pode entrar Tá, também lá. E aí a gente nossa, responde para vocês, ou pode mandar um direct para mim, ou para a tá. Valesca, tá? Se quiser perguntar a parte para ninguém ver, né? Separado, não tem problema. E pode estar me mandando ou um direct para a Valesca, né? Tem no nosso Insta lá naquela propaganda. Então, e no meu Insta tem a Valesca também. Então, quando vocês precisarem, é só fazer. A Helenice, deixa, a gente atravessa a noite. Que coisa Ah, boa, né, obrigada, Marcela. Lúcia? Parabéns, foi muito boa. Que Foi coisa boa. bom. Eu fico muito feliz, né, Eu falei, eu falei que eu e a Valesca, a gente se completa, tá vendo? É quase que um Isso. casamento, então, isso. Foi muito legal, né? Eu acho que se a gente consegue já sair dessa live aí colocando sementinhas, né, Lúcia, de que o medo é bem-vindo, de que ele é necessário, que acolham o medo de suas crianças, procurem saber o que está acontecendo, o que esse Com medo certeza. diz para nós, né? Se é algo que precisa de investigar ou se é algo que faz parte, né, do desenvolvimento, que é acolher, é dar muito amor e Com segurança aí, certeza. né? Com Para certeza. nós e para os Bom, nossos então, filhos. Valesca, beijão. Quero Muito te agradecer obrigada. muito, muito, Estamos Lúcia, pela aí, tá? oportunidade. Ah, Eu vão que te surgir outras, agradeço. pode ter certeza. Que muito obrigada pela oportunidade aí. Um beijão para os meus É isso amigos, que meus pacientes agradeço. queridos, né, Lúcia, que esteve aqui com a gente. Com Pessoal certeza. de Itaí, Agradeço demais os nossos Hortolândia. seguidores. E vamos aí, né? Vamos, Coisa boa. vamos aí para continuar esse trabalho, tá bom, gente? Sim, Então, qualquer parabéns, dúvida, Lúcia. o direct da Lúcia ou da Valesca, estamos aí para responder, tá bom? Muito sucesso para você, viu? Ah, Fique em obrigada. paz. Beijo. Beijo.